A mulher samaritana, ela preocupada, perguntou a Jesus, aonde que eu tenho que adorar? É lá em Jerusalém, é no monte, aonde? Preocupada. Mas Jesus falou assim, você tem tempo, vai ter um tempo, você tem que aprender a palavra. Você não vai adorar nem em Jerusalém, nem no monte, nem em lugar nenhum. Você vai me adorar em espírito e em verdade. Então é isso, Flor. Por favor, vamos debulhar um pouquinho a palavra de Deus? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para nós. Vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar um pouquinho, né? Tenha sempre em mãos, né? Caneta, papel para estar anotando, né? Para você estar anotando pelo menos no mínimo umas 3 Bíblias. Eu tenho aqui esta viva, tenho aquela que foi minha primeira Bíblia, que é uma Bíblia maravilhosa. Tem aqui essa Bíblia aqui, que é a Bíblia, né, a apologética, né, com apócrifos, né, que você pode ver alguns contextos que até não tem na nossa Bíblia, mas nós podemos ver para entender, né? Porque a palavra diz que texto sem contexto é pretexto para heresia. E os livros apócrifos pode ser algum contexto de alguns livros canônicos, né, dos canônicos. Tem este dicionário aqui que é muito bom, né? Ele é muito bom. Tem vários, né? Mas eu tenho esse aqui. Eu tenho mais um outro que não está aqui. Eu tenho 2 dicionários. Esse aqui, por exemplo, vou dar apenas um exemplo, que a gente vai estudando, né, vendo várias versões diferentes, assim é melhor para a gente estar assimilando. A gente vai anotando, né, porque às vezes o significado que a gente entende em uma Bíblia não é o mesmo que nós entendemos em outra, e nós vamos pegando. E também podemos ver também no dicionário, né, por exemplo, aqui sobre religião, né, que a gente aprende que a religião vem das tradições judaicas, né? É a adoração religiosa, sobretudo o serviço cerimonial da religião, é usado acerca da religião dos judeus, da adoração de anjos, né? Tem aqui as referências, né? O que eles mesmos repudiam. Eles mesmos repudiam, mas trazem como doutrina, às vezes, para a vida de muitos. Havia uma oficiosa ostentação de humildade em selecionar estes seres inferiores como intercessores, em vez de apelar diretamente ao trono da graça. É o trono de Melquisedeque? É o trono de Moisés, de Davi, de Sansão, de Hebrão? Não, é o trono da graça. Então, a gente vai estudando aqui, tem muita coisa, né, que nós temos estudado. Nós vamos estar agora estudando sobre Israel, né, o povo escolhido. Então, nós devemos o quê? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Este é o evangelho que Tiago, né, Tiago 1, 26 e 27, traz para aquele povo, né, das 12 tribos. Não podemos nos esquecer. Texto sem contexto é pretexto para a heresia, né? Temos que ler, reler, meditar, saber, né, que a Bíblia tem muita linguagem de figura, metáfora, simbologia, tipologias, né, as parábolas, e entender a cada assunto e a gente procurando. Então é muito bom, gente, esse modo de estudo, né? E você sempre tem um dicionário para você estar comparando, muito bom. Eu tenho 2, um não está aqui, como já disse, e aqui hoje estou usando esse, que é o que eu mais uso, né? Para a gente estar assimilando um pouquinho, né? Para a gente não saber que a gente tem que aprender a cada dia, mas para a gente estar lembrando, né, da palavra de Deus e estar compartilhando, porque não somos no Ministério da Graça, esse Ministério do Amor da Cruz, né, em Jesus Cristo, do qual está escrito lá em 1 Coríntios 3, versículo 11, né? Que o fundamento é Cristo, né? Que nós não podemos lançar outro fundamento. Então, este fundamento de estudo
né? O nosso altar é Cristo, né? Nós não somos líderes de nada porque o cabeça é Cristo, né? Cabeça de quê? Da igreja, né? Porque é a igreja espiritual. Não falamos da igreja instituição, igreja de pedra, mas nós tratamos da igreja espiritual, a nova, né? Jerusalém. Então é isso. Então que nós viemos a procurar ter um tempinho para nós pararmos e estudar, né? Porque só assim também, quando nós temos um líder nos ensinando, nós vemos também a prestar atenção, né? Porque eu vejo muitos ficar procurando, anotar, não presta atenção no que está sendo ensinado, fica demorando para achar o capítulo, o versículo, e não presta atenção no que está sendo ensinado, e assim fica um pouco mais difícil assimilar. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, né? Sem mimimi, né? Sem contendas. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais sábio que ninguém, né? A palavra de Deus diz que o Espírito diz, sem mim nada podeis fazer, né? 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, né? Inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como que luzeiros no mundo, né? A palavra diz que toda a escritura foi inspirada, né? A Paulo foi revelada e a nós é iluminada. Então nós somos o quê? Nós somos luzeiros no mundo, porque através da revelação que foi dada a Paulo, nós somos iluminados para iluminar este mundo corrupto, na qual resplandeceis cada um de nós do ministério da graça de Deus, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. 1 Coríntios 2, nós concluímos dizendo assim, ó, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 3, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e é este o crucificado. Não é Jesus de Nazaré, mas é Jesus Cristo, né? O caráter da pregação de Paulo, e aqui diz a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo, que nos é iluminado. A nossa sabedoria não vem deste século, né? Nem dos poderosos desta época, né? Paulo dizia naquela época, mas nós trazemos para a nossa época, que se reduzem a nada, porque é o Espírito que nos ilumina. Mas falamos a sabedoria de Deus, né? Em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, né? Este é o ministério da graça de Deus, na verdade. Não é nova palavra, não é heresia, mas é o mistério que Deus, ele, desde a eternidade, ele deixou para nossa glória. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século que conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais, né, teriam crucificado o Senhor da glória, como crucificam até hoje, né? Até hoje os crucificam, eles realizam em memória de não crer que Jesus, ele vive e ele nos deu também vida e abundância, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos, né, ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano que Deus preparou para esse ministério da graça, né? Para não nós sermos líderes de nada, mas para nós sermos iluminados, para iluminar, compartilhar com nossos irmãos, né? A luz divina, né? Deus preparado para aqueles que o amam.
Aleluia. Mas Deus nulo revelou. Revelou por quem? Pela instituição tal? Por Davi, Malaquias? Não. Nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todos, né? A todos, a todas, né? A todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, né? Senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Então fica com esta palavra e deixa para a meditação também. Isaías 54:17. Toda palavra, né, que te ferir, toda palavra, toda ferramenta preparada contra ti, contra mim, não prosperará. Esta é a palavra que nós devemos confiar. Confiar e confiar. Pai seja convosco. A sabedoria humana é sem valor. Nós podemos repartir informações, compartilhar. Venha no canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada, no YouTube. Não se esqueça, se inscreva, compartilha, comentem. Vamos interagir? Estou esperando, hein? Vamos combinar? Compartilhar, se inscrever, interagir. Dá um like, entendeu? Dá um joinha.